Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Terça-feira é dia de Libertadores da América 2019. Então, antes de falar de mais um jogo, que tivemos 3 brasileiros jogando, chegue, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, acione o sininho, não esqueça, Resenha com Magalhães no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, vai lá e vê os nossos vídeos, compartilhe, dê sua opinião. E não esqueça, hashtag Resenha com Magalhães. Galera, tivemos 3 jogos essa noite de terça-feira pela Libertadores. O saldo não foi positivo. Tivemos o jogo do Palmeiras mais cedo e o Palmeiras ganhou. Ganhou bem. O time do Peru, do Melgar, ganhou de 3-0. E depois tivemos 2 jogos. O Atlético Mineiro desesperado porque já tinha perdido em casa, jogou fora, o Atlético também perdeu. Perdeu para o Nacional de 1-0. E o outro jogo que a gente vai comentar agora é o jogo do tricolor gaúcho, do Grêmio, que eu sei que a torcida tá de cabeça quente, tá chateada, tá triste, que o Grêmio jogou em casa contra o Libertad do Paraguai. Olha o Paraguai, o Cerro veio, ganhou do Atlético Mineiro. Libertad vem, ganha do Grêmio. Grêmio 0, Libertad 1. O time do Libertad fez o gol aos 47 minutos e 20 segundos. Escutei uma reclamaçãozinha porque ele deu 2 minutos. Era para ter acabado o jogo aos 47. Mas aí, como o próprio árbitro disse, a regra diz que ele dá o mínimo, são 2. Ele deu o mínimo, que é 2. Ele pode chegar um pouquinho. E como o time saiu no contra-ataque, ele deixou a bola. Ele poderia ter parado? Poderia. Ele não tem bola de cristal, mas ele resolveu deixar a bola rolar. E por azar, o Grêmio saiu o gol. E esse gol aconteceu coisas inusitadas, que dificilmente o Jeromel dá um bote errado. O Jeromel deu um bote errado, tomou um drible, ficou todo torto. O cara conseguiu cruzar e o jogador do Libertad, com habilidade, virou o corpo e chapou a bola de primeira, fazendo o gol que decretou a vitória do Libertad e a derrota do Grêmio. Então vamos lá, eu sei que você vai me perguntar, Magalhães, a gente te acompanha aí, e aí, cara, o que aconteceu com o Grêmio? Cara, é daquele tipo de dia que não era para sair de casa, irmão. Simples assim. Aquele tipo de dia que não era para sair de casa. Só que um detalhe, meu amigo torcedor gremista. O brasileiro tem a mania de menosprezar um pouco os outros futebol. Não podemos. O Grêmio não jogou bem? Não jogou bem. Mas também não jogou bem porque o Libertad não deixou. O Libertad jogou bem. Principalmente no primeiro tempo. O Libertad dificultou muito ao Grêmio. Os 10, 15 primeiros minutos, o Libertad foi melhor do que o Grêmio. O Grêmio estava nervoso, estava tenso. Você já via no início do jogo que o Renato já estava tenso. O clima estava tenso entre os jogadores. Sei, pressão, mas um time experiente não podia. Depois o Grêmio foi aos poucos, colocando os nervos no lugar, foi equilibrando o jogo, mas em momento algum, o Grêmio foi o Grêmio que a gente conhece. Esse Grêmio que jogou, que foi dificultado pelo time do Paraguai, é uma cópia mal feita do Grêmio que a gente conhece. Meus amigos, vocês sabem o que é um simulacro, não é? Simulacro de arma, o que é? É uma arma de brinquedo ou uma arma feita de forma artesanal, que não é uma arma que a pessoa usa como arma. É um simulacro.
correto? E isso foi um simulacro do time do Grêmio. Foi uma cópia mal feita. Foi uma xerox mal feita, toda mal trabalhada. Mas vou falar de novo, meu amigo tricolor. Muito também por causa do time do Libertad, porque dificultou. E o time do Libertad não fez nada demais. Nada demais. Fez uma linha de marcação. E começou a jogar, quando recuperava a bola, nas costas dos dois volantes do Grêmio. Ele não fazia nada demais. Ele jogava a bola nas costas dos dois volantes do Grêmio, e às vezes que ele saía na subida do Cortez e do Leonardo. Nada demais. Por que ele fez isso? Porque ele assistiu o jogo do Grêmio. Ele sabe que os laterais sobem muito. E ele também sabe que isso, para mim, foi a grande falha do time do Grêmio. A grande falha. Por quê? O time do Libertad, meu amigo, depois você pega o vídeo e olha de novo. O time do Libertad deu a lateral pro Grêmio. As laterais, eles deixavam à vontade e estava congestionando o meio. A impressão que deu que eles pegaram os dois bicos da grande área, fizeram uma linha até o bico da grande área oposta e marcavam ali. As laterais eles só cercavam. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que só quem ia à linha de fundo eram os laterais. Ou o Leonardo por um lado, ou o Cortez por outro. Mas principalmente o Cortez, porque o Leonardo também está cortando para o meio. Ele deve ter estudado e viu que o Marinho é cego com a perna direita. Cego, ele pega a bola, corta para o meio. Quando ele vai para a linha de fundo, ele não consegue cruzar. Ele tem que voltar para jogar para a perna esquerda para poder jogar dentro da área. Então ele perde tempo, a defesa se ajusta e ele consegue cercar. Ele sabia disso. Então ele travava com o jogador aberto, o Leonardo, para não subir. Quando o Leonardo subia, ficava sempre um nas costas dele. Quando ele recuperava, ele jogava na costas do Leonardo. Então o time do Grêmio tinha que voltar desesperado. Não fizeram nada demais. Fizeram isso também pelo outro lado. Por isso que o Cebolinha quase não apareceu, filho. Principalmente no primeiro tempo. O Cortez até ia, mas estava dando as costas, porque o Cebolinha não fazia cobertura. E quando um volante saía para fazer a cobertura do Cortez, tinha um cara do Libertad ocupando aquele espaço. Ou seja, tinha sempre um cara ocupando o espaço que deveria ser de um jogador do Grêmio, que não estava, porque estava fazendo a cobertura. Por isso o time do Grêmio ficou completamente perdido. Completamente perdido. E não soube sair, o time do Grêmio não soube sair do esquema que o Libertad fez. Simples. Então, 2 pontos. Primeiro, o time do Libertad deu as laterais para o Grêmio. E o Grêmio não soube aproveitar. Por quê? Porque os seus 2 jogadores que jogam aberto jogam de perna invertida. Se os 2 jogadores do Grêmio nesse jogo, é legal jogar com a perna invertida? É. Mas de vez em quando você tem que ir à linha de fundo. Estilo o treinador do Grêmio, o Renato. O Renato ia à linha de fundo para cruzar. Aqui no Rio de Janeiro, quando ele jogou no Flamengo, e aí no Grêmio mesmo, ele ia à linha de fundo para cruzar para trás, para o centroavante vir cabecear. Se tá ao contrário, e o Cebolinha sabe jogar pelo lado direito, e o Marinho sabe jogar pelo lado esquerdo, para ir à linha de fundo e cruzar para trás, talvez o centroavante do Grêmio tivesse mais chance. Tudo bem que o Viseu não jogou bem, mas também ele não recebeu bola, porque ele ficou encurralado, porque o time do Libertad encaixotou e deu a lateral. O Marinho recebeu uma bola no contra-ataque, ele errou o domínio. Perdeu a passada, perdeu o tempo, a zaga voltou. Se ele domina direito e já dá um tapa na frente, ele tinha entrado na área cara a cara com o Marquinhos Silva. Cara a cara. Umas 4 ou 5 vezes ele recebeu a bola na frente do lateral, chegava à linha de fundo e fazia o quê?
cortava para dentro, para tentar ajeitar para a perna esquerda. Os laterais e os zagueiros do Libertad estavam muito bem treinados, que davam o fundo de campo para o Marinho e só marcava a perna canhota dele, porque ele sabia que para o fundo não ia acontecer nada. Eles estavam muito bem treinados. E com o Cebolinha, o que eles estavam fazendo? Eles estavam matando a jogada. Quando o Cebolinha dava o primeiro drible, eles davam na raiz e parava com falta. Ou eles faziam a mesma coisa, eles davam a lateral para o Cebolinha, porque sabia que ele também não ia para lá, ele ia cortar para o meio. Ou seja, o time do Libertad foi inteligente, fez uma opção, ou uma coisa ou outra, não dava para as duas. Então ele optou pelo meio e deu a lateral. E o Grêmio não soube aproveitar as laterais. Não tinha jogador para aproveitar as laterais. Porque se o Grêmio tem dois jogadores, a moda antiga, ponta direita e ponta esquerda, ia arrebentar o esquema que o Libertad fez. Mas o Grêmio não tinha. Não tem esse cara. Ou, pelo menos, não apareceu. Mas deveria ter. Porque o Renato Gaúcho sabe que uma jogada dessa não pode ser só os laterais. Porque se tem dois pontas, os laterais ajudariam. Mas eles iam ter que abrir para poder marcar a lateral. Aí ia sobrar espaço para o Luan poder jogar, que também ficou encaixotado ali sem poder jogar direito. E mais uma vez, por falta de opção, quando o Renato muda, ele bota meio de campo. Não adiantou nada, ele botou o Jean-Pierre Garoto, entrou bem, mas estava encaixotado no meio de campo. Ele pegou o Tardelli e botou aonde? No meio de campo. Ele não abriu o jogo. Em momento nenhum ele abria o jogo. Ele caiu na tática simples do Libertad. O Grêmio não conseguiu sair. Então isso que me chateou. Porque eles não fizeram nada demais. E o Renato é um cara muito inteligente. Mas, nessa, o treinador do Libertad deu um nó no Renato. Um nó simples, cara. Um nó simples. Era um nó, ele só pegou a linha assim, ó. Deu um nozinho assim, ó. Não deu nem duas voltas, só uma. Bastava fazer assim. Eu sei que tu vai falar, pô, mas você daí é fácil. Cara, não é porque eu tô daqui é fácil. Porque era simples, é só você ver o jogo. O Marinho perdeu várias oportunidades de cruzar da linha de fundo. O Cebolinha a mesma coisa. Quem conseguia ir era o Cortez, conseguia ir à linha de fundo. E quando ia, ele causava problema ao time do Libertad. Só que ele dava as costas, porque o Cebolinha não saía. Um volante saía para cobrir onde o Cortez estava. E um jogador do Libertad ficava nessa vaga. Então, quando eles pegavam a bola pro contra-ataque, tinha uma jogada rápida. E foi numa dessas, o pênalti, uma jogada boa, triangulação boa. O Cortez entrou, cavou ali um pênalti que o juiz não deu. Eles saíram rápido e a bola bateu primeiro aonde? Justamente na meiuca, aonde os volantes estavam cobrindo a subida dos laterais. Ele pegou e fez a jogada. O cara foi lá para a ponta esquerda, o Jeromel ainda deu o bote errado, tomou o drible. E tinham quantos jogadores do Libertad dentro da área no gol? Sabe quantos tinham? Pô, tinha um cara. Ele tava no meio de 4 jogadores do Grêmio, 4 ou 5. A bola veio no pé dele, ele não virou, não fez gracinha, só virou o corpo e chapou. Gol. Então tinha a defesa do Grêmio, conseguiu voltar armada. Voltou para dentro da área. Mas voltou sem marcar ninguém. Voltou por voltar. Ou seja, o dia, a noite, não foi legal, nem taticamente, nem tecnicamente, para os jogadores, para o Renato, não foi. Mas o que eu fiquei triste, a gente sabe que isso acontece com qualquer time. Tem dia que nada funciona. Mas, meu amigo torcedor do Grêmio, não funcionou. O Grêmio jogou bem? Não. Não é o Grêmio que a gente conhece. Não é. Mas o Libertad dificultou muito. É um time experiente, dificultou muito. Porém, eles optaram e deixaram uma opção para o Grêmio. E o Grêmio não aproveitou essa opção. Ou por condição do treinador, ou por falta de peça. Mas nesse jogo, eu digo, se tem um jogador
com a característica do Renato Gaúcho, jogador, tinha quebrado o esquema que o Libertad fez. Porque ele não ia conseguir dar as laterais. Porque senão o cara ia a linha de fundo toda hora e ia cruzar para a área. Ia ser um Deus nos acuda toda hora. Tudo bem que a defesa do Libertad era alta, mas toda hora, numa bolinha dessa, poderia. O André mesmo conseguiu cabecear uma bola. Então, digo essa derrota. A má atuação do Grêmio foi uma boa atuação, não foi exuberante, mas uma boa atuação do Libertad no primeiro tempo. O segundo tempo foi menor. No segundo tempo o Grêmio até melhorou um pouquinho, mas estava errando muito passe, muito nervoso. E falta de opções. Faltou o ponta à moda antiga. Ponta direita com a perna direita. Ponta esquerda com a perna esquerda. Se tem, poderia, a gente não tem bola de cristal, mas poderia ter tido um resultado melhor, mesmo o Grêmio não jogando bem. Então, meu amigo tricolor, Grêmio tem um ponto, ainda tem muita Libertadores aí para correr, dá para recuperar, mas tem que ter mais opções. Tem que ter mais opções. Não vamos dizer que está tudo errado, não está. O Marinho vem jogando bem, o Everton vem jogando bem, o Luan vem jogando bem, mas quando encontrar isso, teve dificuldade, porque os jogadores do Grêmio, os atacantes não vão à linha de fundo. Tudo corta para o meio. Se marcar o meio, eles se complicaram. E hoje se complicaram. Se complicaram porque os laterais passos, os atacantes vão para o meio. Tomava bola nas costas. Uma pena, mas isso acontece, não tem nada perdido. Mas precisa rever os jogadores, atacantes, tem que ir à linha de fundo, sim. Não pode os jogadores jogarem com a perna invertida e ser cego com a outra perna. Não vai adiantar nunca. Vai sempre depender do lateral para subir, para cruzar. Beleza. Mas aí quando ele bota dois jogadores abertos atrás dos laterais, vai tomar bola nas costas toda hora. Aí vai ser um Deus nos acuda toda hora, porque o atacante vai para o meio. Ele não volta para cobrir o que o lateral subiu. Isso foi o que o Libertad fez. Simples assim. Essa foi a minha visão. Então curte, compartilha, inscreva-se no canal. Sei que não vai ter um público muito grande vendo, porque o gremista vai ficar chateado. Isso é qualquer torcedor. Quando o time perde, ele não quer escutar nada. Mas aqueles que escutarem, essa foi a minha opinião. E conto com a participação de todos. Coloque aí o seu comentário. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau.